A ciência tem dado passos realmente importantes e nós tomamos contatos de um fato acontecido de uma pessoa, ele é um indiano. Ele perdeu mãos e braços num acidente de trem. E foi a primeira pessoa a receber, na Índia, um transplante bilateral. Ele recebeu um novo conjunto de membros, mão e braço esquerdo, mão e braço direito. E o doador ou a doadora foi uma mulher. Uma cirurgia que eu suponho, sou absolutamente leigo, de alta complexidade. Para a gente poder entender melhor o que significa isso, o Dr. Bruno Veronese, que é cirurgião ortopédico responsável por cirurgia de mão e microcirurgia do Hospital Sírio-Libanês em Brasília, aqui conosco. Dr. Bruno, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Eu que agradeço o convite. Bom dia a todos. Doutor Bruno, para nós que somos leigos, qual é a complexidade de uma cirurgia como essa de substituir os dois membros superiores de uma pessoa? Bom, do ponto de vista da cirurgia mesmo, de fato é uma cirurgia bastante complexa e delicada, no sentido de que nós temos que reconectar, né, todas as estruturas importantes para que o membro transplantado, né, ou reimplantado, né, sobreviva e para que tenha uma boa função, tanto de sensibilidade quanto de movimentação, de motricidade. Para isso é necessária a conexão de ossos, de tendões, de nervos e de vasos, né, incluindo artérias que levam sangue para o membro e veias que tiram sangue do membro, que foi recolocado, né, no sentido de devolver a circulação. E parte dessa cirurgia é realizada com o uso de microscópio, né, para conectar, por exemplo, os nervos e os vasos, né, que são estruturas muito pequenas, utilizando um material de microcirurgia, né, um material adequado, e fios de sutura tão finos quanto um fio de cabelo, né. Então, de fato, é uma cirurgia complexa. Aqui no Brasil, nós ainda não temos um transplante alogênico de membro superior, ou seja, de uma pessoa que faleceu e é doadora de órgãos para uma pessoa que necessita, né, a recolocação, né, de um membro, quem teve um membro amputado previamente. Aqui no Brasil, o que nós temos são cirurgias de reimplantes, né, uma pessoa que sofreu a amputação de maneira traumática em um acidente e o próprio membro amputado é reconectado. Doutor Bruno, numa cirurgia como essa que aconteceu na Índia, a pessoa vai ter controle sobre os movimentos do braço ou das mãos ou isso é improvável? Sim, é provável que essa pessoa tenha uma boa função, né? Essa é uma cirurgia feita por uma equipe grande, né? O membro que foi reconectado é um membro que tem uma saúde adequada, né? Os tecidos estão preservados e, portanto, a expectativa, sim, é de uma boa movimentação e uma boa sensibilidade, e, portanto, uma boa função. Doutor Bruno, a gente acompanha sempre aqui, especialmente no Brasil, a doação de órgãos. E a gente fala de pulmão, fala de fígado, fala de coração, fala de córnea, mas não se ouve falar de doação ainda de membros, como aconteceu, por exemplo, nesse caso aqui da cirurgia na Índia. É por falta dessa expertise para a cirurgia no Brasil avançar nessa direção? Heródoto, existe uma diferença importante entre o transplante de órgãos sólidos, né, e o transplante de mão ou de membro superior, né? O transplante de órgãos sólidos, você está objetivando um aumento, uma melhora da expectativa de vida do paciente, né? E para um transplante de membro superior, você objetiva uma melhora da qualidade de vida. Porém, esse paciente ele vai ter que ser submetido a uma imunossupressão para o restante da vida. Ele vai ter que receber medicamentos que diminuem a resposta do sistema imune dele a esse tecido que ele recebeu, que não tem a mesma genética dele. E, portanto, o organismo dele vai entender como um corpo estranho. E, portanto, ele tem que receber essa imunossupressão.
E essa imunossupressão, ela tem efeitos colaterais, né? Em geral, né, ela aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco de infecções, aumenta o risco de cânceres, e pode até aumentar para essa pessoa, pode até diminuir, na verdade, a expectativa de vida dessa pessoa. Portanto, existe uma questão ética, né, discutida nesses casos, né, em que você está melhorando a qualidade de vida desse paciente e não aumentando a expectativa de vida desse paciente. E para ter esse tipo de transplante de membros, é necessário um programa muito bem estabelecido, multiprofissional, que ainda não temos no país, né? No meu conhecimento, ainda não temos esse programa bem estabelecido. Tá? Mas imagino que a gente vai caminhar em algum momento para isso, né? Doutor Bruno, sempre aqui andando atrás de notícia, a gente fica sabendo, olha, o transplante de um órgão tem que ser rapidamente doado pela família para que chegue a tempo até o receptor e por aí afora. Acontece a mesma coisa com o membro? Quanto tempo ele precisa ser, por exemplo, retirado do doador para chegar até o receptor? Um braço, por exemplo. Perfeito. Esse tempo ele tem curto, tá? De fato, questão de horas. Por quê? Porque o membro, quando ele sai do corpo do doador, ele começa a sofrer uma isquemia, né? Por não ter uma circulação sanguínea, tá certo? E o tecido muscular ele é muito sensível à isquemia. Coisa de 3 a 6 horas já começa a tornar o resultado da cirurgia um pouco pior. Né? O que acontece nos transplantes é que, após o diagnóstico de morte encefálica, né, ou seja, uma parada irreversível aí do funcionamento do sistema nervoso, por vezes o corpo ainda está promovendo circulação sanguínea para aquele membro. Né? Então, isso gera um tempo hábil para que seja feita a compatibilidade genética, sanguínea, né? E a transferência do paciente receptor para que seja feita essa cirurgia. Né? Então, tem esse tempo em que ainda existe uma circulação, né, sanguínea e o doador está em diagnóstico, né, de morte. Doutor Veronese, muito obrigado. Imagina, Heródoto, um prazer. Doutor Bruno Veronese, cirurgião do Hospital Sírio-Libanês de Brasília, ajudando-nos a entender. A cirurgia aconteceu na Índia, a pessoa recebeu o transplante de 2 braços, o que é um fato, como ele explicou agora, de extremo avanço e de extrema dificuldade, enfim, tudo aquilo que ele nos explicou de uma maneira bastante clara, bastante didática para a gente poder entender.